Irmãos, bom dia a todos. Graças ao Senhor, mais uma oportunidade de estarmos reunidos para louvarmos ao Senhor e aprendermos da sua santa palavra. Nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical com oração, depois faremos uma leitura da palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade e a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Damos graças ao Pai pelo privilégio de podermos te adorar, podermos aprender da tua santa palavra. Pedimos a direção do teu Santo Espírito por todo esse tempo, para que sejamos edificados pela tua palavra, por essa comunhão, e assim, ó Pai, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, agradecidos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer a leitura em Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com o Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Deus abençoe a sua santa palavra. Nós vamos louvar o Senhor, dois cânticos. O primeiro deles, corinho número 142, Nosso Deus é soberano. Vou chamar minha esposa aqui para me ajudar a passar os slides. Quem criou a natureza e formou
Número 242, consagração. Mais um, a pedido da minha esposa, que ela disse: meu filho, 2 é tão pouco. Vamos cantar o 79, há momentos. Jesus na cruz demonstrou
ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que em Cristo vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que em Cristo vai voltar. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar, o que é amar. Vamos orar mais uma vez e depois iremos para a meditação na palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade e a graça do Senhor em nossas vidas. Nos concedeu esse privilégio, Pai, de adorarmos ao Senhor e assim acalmarmos o nosso espírito para receber a Tua palavra. Pedimos que ela possa encontrar morada em nossos corações e que, além de aprendermos, ó Pai, possamos praticá-la para a glória do Teu santo nome. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos meditar ainda sobre a ética cristã, os princípios bíblicos da ética cristã. Alguém lembra o que é ética? De acordo com o que nós estamos estudando. Nossos deveres, muito bem. Às vezes eu gosto sempre de ficar lembrando a definição da palavra, porque já nos ajuda a abrir a mente para o restante do conteúdo, certo? Quando eu entendo que ética significa os deveres, então já consigo dar um resumo sobre o que nós estamos estudando, que são os nossos deveres como cristãos. Não basta apenas, vamos dizer assim, não estou falando com respeito à salvação, né? Mas para que eu me intitule como um filho de Deus, não basta apenas eu dizer assim, levantei a mão, eu creio em Jesus. Esse é o único passo para a salvação, certo? E nós aprendemos aqueles passos para a salvação, né? É nos reconhecer que somos pecadores, que Jesus é o Salvador, pedimos a salvação a Ele, certo? De forma bem resumida. Mas nós precisamos entender que ou seja, depois que cremos no Senhor Jesus, nós precisamos fazer algumas coisas, não para a salvação. Isso fique bem claro. Eu não tenho que cumprir a ética cristã, viver com os deveres cristãos para a salvação. Como alguns apregoam por aí, né? Diz assim, não, você tem que crer em Jesus, mas você tem que fazer boas obras para dar uma ajudinha, né, na salvação. E só com a fé em Jesus você não vai chegar lá. Alguns ensinam isso, não é o que nós ensinamos. Porque a Bíblia deixa bem claro que a salvação é pela fé. Só para relembrarmos aqui, Efésios 2:8 diz, né? Porque pela graça sois salvos, mediante o quê?
Não é mediante as obras, não. O que é que está escrito? Mediante a fé. A salvação é mediante a fé. Então nós não podemos misturar as coisas. Eu costumo até falar que a gente tem que saber separar, né? Salvação, fé, vida cristã, aí são as boas obras, certo? Meus galardões vêm a partir de quê? As boas obras. Salvação, entrada no céu é fé. E as minhas recompensas, meu irmão, quando eu chegar lá no céu, terei boas obras, certo? Então Deus ele vai fazer esses dois julgamentos com relação ao cristão. O primeiro julgamento é pós-morte, que fica bem claro lá na parábola do rico e Lázaro. Morreu, o céu ou o inferno. Esse primeiro julgamento é mediante a fé. Aí o outro julgamento, aí é mediante as obras, que é para determinar os seus galardões. Quem fez isso para Deus, quem não fez e tal. Certo? Você fez mais do que fulano, você fez menos do que fulano. Por exemplo, quem aqui acha que vai receber, vou dizer assim, a quantidade de galardões que Paulo receberá? Ninguém aqui, né? Então, por aí nós conseguimos atribuir, né? Porque você já pensou se o padrão para a salvação fosse viver como Paulo viveu? Aí nós estamos tudo perdidos, né? Então por aí você começa a observar, são só alguns lembretes aí que eu estou fazendo para que nós possamos cair cada vez mais na real e entender que a salvação não depende das nossas obras. Cristo fez a obra máxima, né? Para a nossa salvação. Nós precisamos, mediante a fé, crer no que Ele fez. E ainda tem outro ponto. Se o padrão de salvação fosse a vida de Paulo, vamos dizer assim, para Paulo ele teve que fazer aquilo para ser salvo. Já eu, para ser salvo, tenho que fazer bem menos do que Paulo. Será que Deus estaria sendo justo? Colocou uma carga tão grande em Paulo para que ele fosse salvo e em mim colocou uma carga menor. Eu nunca vou conseguir fazer o que Paulo fez. Então olha a desigualdade, né? Para Paulo teve uma certa exigência bem maior. Para mim já não teve a mesma exigência. Então que Deus é esse, né? Ele vai, não, vou te dar a salvação, mas para você é um critério, para ele é outro critério. São níveis diferentes de boas obras para salvar. Então como é que nós teríamos uma segurança de salvação, uma esperança realmente de salvação? Como é que eu vou saber o meu critério para a salvação? Quantas obras eu tenho que fazer para a salvação? Não daria para saber. Por isso que Deus instituiu. Pela graça sois salvos mediante a fé. E ele ainda diz, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Certo? Alguns estudiosos atribuem esse isto não vem de vós, nem a fé vem de nós e nem a salvação. Certo? Então existem os estudiosos que pensam que esse isto, na língua portuguesa, nós estaríamos atribuindo diretamente à fé, né? Porque isto é o que está mais próximo, isso é o que está mais longe, né? Então o isto estaria atrelado à fé, mas alguns estudiosos dizem que esse isto também está atrelado à salvação. Nem a fé e nem a salvação vem de nós, é dom de Deus. Aí você diz, meu irmão, então se a fé não vem de mim, vem de onde? De Deus. É um dom de Deus. Aí nós observamos nas escrituras que a fé vem pelo ouvir, né? E esse ouvir não está ligado simplesmente ao sentido auditivo, porque aí é onde ficariam os surdos. Eles não ouvem, né? Esse ouvir está no sentido de entender. Entender. Os surdos não entendem, né? Pelo Libras, língua brasileira de sinais, né? Dos gestos. Então eles entendem, eles ouvem, né? Só que eles não ouvem com os ouvidos, eles ouvem com os olhos. Aí você diz, meu irmão, e aí quem for surdo e cego? Como é que ele vai ouvir? Braille, não é não? A linguagem dos cegos, né? O Braille, aqueles alto relevo, né? Eles entendem, tá? Então não tem jeito. Você tem uma oportunidade de entender o Evangelho. E o índio que vive lá na tribo não sabe ler nem nada, mas ele vai entender também, certo? Ele consegue entender. Então quando diz a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir pela pregação da palavra de Cristo,
Então está ligado ao entendimento. A fé vem pelo entender. E você vai ouvindo a Bíblia e vai entendendo, a fé vai sendo dada a você por Deus. Deus é quem dá a fé. E olha o versículo 9. Derrubando por terra essa tese, ou essa teoria, não vou dizer nem tese não. Essa teoria de que a salvação é pelas obras. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então isso é muito claro. A salvação não pode vir pelas obras. A fé não pode vir pelas obras. Existe até um trocadilho que nós utilizamos, que é assim, as obras não produzem fé, mas a fé produz obras. Certo? Um trocadilho aí para a gente entender. Não é pela prática de boas obras que eu vou conseguindo fé. É pelo entendimento das Escrituras que Deus vai me dando essa fé. Aí a partir do momento que eu tenho a fé em Cristo, que foi o que nós falamos ontem, é que eu estou apto para praticar boas obras que agradam a Deus, Aí você diz, mas meu irmão, tem tanta gente que não creu em Jesus e é bom aos olhos do mundo, aos olhos do mundo, mas não aos olhos de Deus. Porque para que Deus receba as boas obras dos homens, eles precisam, antes de tudo, da fé. E essa introdução eu estou fazendo para que a gente consiga separar essas duas coisas e entender de forma separada. Que uma coisa é a salvação, é a entrada no céu. A outra coisa é a vida cristã, que é aí onde entra o que nós estamos estudando, que é a ética cristã. São os meus deveres como cristão. Para que eu possa viver realmente essa ética, possa cumprir os meus deveres como cristão, antes de tudo eu tenho que ser cristão. Eu tenho que ser filho de Deus. Eu preciso da fé em Cristo. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, ele nos fala sobre isso. E quando nós recebemos ao Senhor Jesus, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Este é um versículo que nos dá muita base para entender essa diferença da salvação e das obras. Porque nós entendemos o quê? Que antes de crer em Jesus, nós não éramos filhos de Deus. Porque ele diz, todos quantos receberam deles o poder de serem feitos. Se eu sou feito filho de Deus a partir do momento que eu recebo a Cristo, isso significa que antes de eu crer em Cristo, eu não era filho de Deus. Eu era o quê, meu irmão? Apenas criatura. Era uma criatura de Deus, não era filho. Porque quando eu recebo Cristo, é que eu recebo um poder, olha aí, é algo sobrenatural. Não é simplesmente, eu vou fazer umas coisas aqui para que Deus me receba lá no céu. Espera aí, para você entrar no céu, primeiro você precisa ser filho. E para ser filho, você precisa receber um poder que é dado pelo próprio Deus. Quando você recebe a Cristo, aí você recebe um poder para ser feito filho de Deus. É o novo nascimento. Aí ele conclui dizendo, quem é que recebe esse poder para ser filho de Deus? Os que creem no seu nome. Então esse poder para se tornar filho de Deus e a partir daí você poder viver uma vida cristã, só é dado àqueles que creram no nome do Senhor Jesus Cristo. Ou dos que crerão ainda, certo? Você creu em Cristo, aí você é feito filho de Deus por um poder, não é algo assim humano, é algo sobrenatural. Você faz parte agora do novo nascimento e aí pode sim viver a vida cristã que agrade a Deus. Aí vem a ideia da ética cristã. Por que nós estudamos esse assunto? Para nós entendermos nossos deveres como cristão. O que eu tenho que fazer depois que eu creio no Senhor Jesus Cristo? É só crer e pronto? Para a salvação, sim. Mas para receber galardões no céu, não. Certo? Para receber galardões, eu preciso cumprir os meus deveres como cristão. E aí sempre nós citamos aquele exemplo clássico, da salvação sem obras. Quem lembra desse exemplo clássico na Bíblia? Salvação sem obras. Quem foi salvo sem nenhuma obra? O ladrão na cruz, Aquele é um exemplo clássico. Para mim, é o maior exemplo de salvação na Bíblia.
bem claro que a salvação é única e exclusivamente pela graça. Porque o malfeitor lá na cruz, ele não tinha o que oferecer a Deus de obras, tinha? A Bíblia diz que era um malfeitor. E ele simplesmente se arrependeu dos pecados dele, reconheceu que Jesus era o Salvador e pediu a salvação. E Jesus disse o quê? Vai para lá, mas tu fez tudo que era ruim na vida, agora quer ir para o céu, é? Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. É o maior exemplo de salvação que eu vejo na Bíblia. Claro, salvação pela graça, pela fé. Então, dentro do nosso assunto de ética cristã, nós temos que entender bem claramente a diferença entre costume e princípios. Tá? Temos que entender essa diferença, saber diferenciar isso aí. Porque às vezes a sociedade quer nos impor certos costumes e dizer que não, isso você tem que fazer. Você tem que fazer isso. Mas espera aí, isso é um costume ou é um princípio bíblico? Eu tenho que saber diferenciar, né? O que é um costume? São procedimentos culturais. Nós até falamos semana passada sobre isso, né? São procedimentos culturais. Meu irmão, não estou entendendo isso, deixe mais claro, vou lhe dizer. Há costumes aqui no Brasil, devido ao nosso ambiente, né, cultural, que se eu praticar esses costumes, eu estou dando indícios que não sou um fiel, não sou um filho de Deus. Já em outras culturas, isso é normal para os filhos de Deus, tá? Porque não é um princípio, é um costume, tá? É um costume. Eu vou até complementar a ideia da semana passada que eu falei sobre música, lembra? Falei sobre música. Aqui no Brasil, as igrejas mais conservadoras, eles não têm o costume de usar percussão. Bateria, né? Tambor, carrom, né? Agora tem um negócio de um carrom, vocês sabem o que é? Você senta em cima igual um banquinho, né? E fica batendo assim, né? Eu só me lembro daqueles... Vou dizer não, deixa quieto. Aí, as igrejas mais conservadoras não têm esse costume. Um costume, né? Mas nas igrejas lá da África, para eles é normal, certo? E não deixam de ser conservadoras por conta disso. Entendeu? Então isso é um costume, dizer assim, né? Então na nossa cultura aqui, de igrejas conservadoras, as que se intitulam mais conservadoras, elas não têm esse costume, têm esse cuidado. Até falei os motivos ontem não, semana passada, né? A questão do ritmo, tem que ter cuidado com a harmonia, não é só a letra que fala, né? Se você for fazer um estudo aprofundado sobre música, você vai ver que o que comunica, que deixa a mensagem, não é só a letra. O ritmo, a melodia, deixa mais mensagem do que a própria letra, certo? Mas o nosso estudo hoje não é sobre música, só para dar um exemplo. E aí tem outros costumes, né? E na nossa sociedade, por exemplo, não teria problema, mas em outra sociedade já poderia ter problema, tá? Como por exemplo, hoje algumas igrejas estão, não sei se é por conta do clima, né? Mas algumas igrejas hoje têm mudado as vestimentas. Mulheres andam com roupa mais curta, né? Blusinha de alça, vão para a igreja com blusinha de alça, decote, tomara que caia, né? Se você for para algumas igrejas em outros países aí, isso é uma aberração, tá? Então, para você ver como tem a diferença de cultura. E hoje, em algumas igrejas, isso é normal. Não, mulher com blusinha de alça, tomara que caia, mini saia, é normal. Por que não era normal antes e agora é? Certo? Se bem que nesse assunto nós temos um princípio bíblico por trás, né? Que as mulheres elas têm que se portar de uma forma honrosa, né? E nós temos que fugir da aparência do mal. Então, se uma mulher anda com essas vestimentas, provocando os homens, ela não está fugindo da aparência do mal. E ainda fala que nós temos que ter cuidado para não induzir o nosso irmão, nossa irmã a pecar. Então, se eu estou usando um tipo de vestimenta que está provocando meus irmãos a pecar, induzindo-os a pecar, então tenho que me afastar disso. Aí já é um princípio bíblico por trás. A Bíblia diz que tipo de roupa eu tenho que vir ao culto? Olha, vá para o culto de calça comprida e camisa de manga longa. Diz? Não. Por quê? Cada cultura, né, vai enxergar isso de uma forma.
Pode ter culturas aí que não tem problema a mulher ir de mini saia. Estou até exagerando, vocês sabem que às vezes eu sou meio exagerado, né? Nos exemplos. Mas aqui para nós não pega bem. Certo? Você ir para a igreja de mini saia. O homem, já pensou o homem vir para a igreja de short, né? Camiseta, regata. Cadê os nossos princípios, né? Que nos embasam para ter esses costumes também? Então temos que saber ter esse cuidado, né? Algumas coisas são só costumes e outros são princípios bíblicos. Desses princípios nós não podemos fugir. Dos costumes, aí nós temos que entender cada realidade, né? Cada cultura. Mas os princípios não podemos fugir, certo? Tem um exemplo aqui em Mateus, capítulo 15, versículo 2. Vamos ler o versículo 1 também para entender. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ou seja, eles queriam impor sobre Jesus um costume, simplesmente. Por que vocês estão quebrando a tradição dos anciãos? Ou seja, um costume, né? Comer sem lavar as mãos. Isso era um ato higiênico, simplesmente. Não era um princípio bíblico. Era um princípio bíblico para você mostrar ou demonstrar que é um filho de Deus, você tem que lavar as mãos antes de comer. E o cabo que está lá no meio da roça arrancando toco, não tem uma poça d'água para lavar as mãos e deu a hora do almoço. Está a 30 km de casa. Ele vai lá para a casa dele lavar as mãos para poder almoçar? Está entendendo? Não, se você não lavar, você está condenado ao inferno. Não existe isso. Então eram costumes, tradições dos anciãos. São costumes que foram impostos aos judeus pelos anciãos. Não era um princípio bíblico. Para que você demonstre que é um filho de Deus, você tem que lavar as mãos de comer. Não. Tá? Era uma questão de higiene. Então eles não podiam cobrar de Cristo para que Cristo provasse que era um enviado de Deus o simples fato de lavar as mãos antes de comer. Vocês estão pecando porque você come sem lavar as mãos. Só para nós entendermos a diferença. Tradição e princípio. Não podemos confundir, aí temos que ter cuidado com isso. Aí ele, porém, lhes respondeu, né? Jesus respondeu para os fariseus lá: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Está vendo? Quando os costumes são colocados muito em evidência, às vezes entra em conflito com a palavra. É o que Jesus chama a atenção aqui. Olha, vocês estão querendo cumprir a tradição dos anciãos, beleza, mas vocês estão transgredindo o mandamento de Deus. Vocês estão rejeitando o Messias, o Salvador, por causa de uma tradição. Aí onde tem um problema. Temos que ter um cuidado para diferenciar isso daí. E princípios são procedimentos estabelecidos por Deus. Como eu até já tenho falado, não é que tudo o que nós podemos e não podemos fazer vai estar diretamente bem explícito na Bíblia. Mas tem os princípios bíblicos para nos reger e assim nós nos orientarmos. Em Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim, aqui Pedro e João eles estão testemunhando o princípio bíblico a respeito da salvação. Porque tem alguns costumes, né, que andaram espalhando aí e ainda espalham hoje. E para a salvação você precisa disso, precisa daquilo outro, e colocam um monte de coisas na nossa frente. E às vezes quando nós olhamos assim, rapaz, quer dizer que eu tenho que fazer isso tudo para ser salvo? Desisto. Que não dá. Certo? Às vezes são tantas coisas que eles impõem nos costumes que não dá para ser salvo daquela forma. É impossível. Mas pelo princípio bíblico é possível. E Pedro e João ensinam isso. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então pode haver por aí muitas pessoas ensinando costumes a respeito da salvação. Não, é porque vem dos meus antepassados, né? Ensinam isso, meu pai, minha mãe, minha avó, meu tataravô, né? Ensinaram isso. Então por isso que eu continuo tentando conquistar a salvação dessa forma. É a escolha de cada um, né?
Mas o que a Bíblia ensina com respeito ao princípio da salvação é crer em Jesus, porque não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É só por Cristo. E aí nós começamos a observar o quê? Que as tradições, os costumes, eles causam confusão. Mas os princípios bíblicos, eles nos trazem paz. E nos dão aquele refrigério ali, né? Porque aí eu posso descansar e entender, não, isso aqui é o certo. Pronto. Fique tranquilo. Quando eu fico nas tradições, aí um diz uma coisa, outro diz outra, um diz isso, diz aquilo, aí eu fico na dúvida, não sei mais o que fazer. Qual está certo? Aí temos que partir para o princípio bíblico. E aí sim eu vou ter uma certeza, vou ter uma segurança. E aí temos que entender que os costumes eles podem variar, né? Como eu falei, de acordo com a cultura. Mas os princípios eles não variam, né? O princípio bíblico que deve ser aplicado aqui no Brasil, deve ser aplicado na África, deve ser aplicado na China, na Coreia, no Japão, em qualquer lugar do mundo. O princípio bíblico é um só. Costume não, ele pode mudar, né? De lugar para lugar, cultura para cultura. Então nós temos que, vamos entender aqui um dos princípios bíblicos baseados no texto que nós lemos no início, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Aqui tem vários princípios bíblicos que Paulo ensina quando escreve aos Filipos, certo? E aos Filipenses. O que nós vamos deter hoje é sobre o primeiro aqui, ó, tudo que é verdadeiro. Isso é um princípio bíblico que todos os princípios são importantes, né? Na verdade, todos. E o da verdade não é à toa que ele veio primeiro, né? E é o que nós temos que nos atentar também. Ficar atentos. Verdade. Como é que eu consigo viver uma vida cristã, a ética cristã, sem a verdade? Não dá, ele é como se fosse uma base, né? Esse princípio bíblico da verdade é como se fosse uma base da nossa vida cristã. Creio no Senhor Jesus. Começando a minha caminhada cristã, entreguei minha vida a Cristo. Qual o primeiro passo? Vamos dizer assim. Tenho que entender que eu tenho que viver de acordo com a verdade, de acordo com a palavra de Deus. E olha o que é que a Bíblia nos ensina em Efésios 4:15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então aqui está falando da edificação, né, do corpo de Cristo, seguindo o quê? A verdade em amor. Nós temos que seguir a nossa vida cristã praticando a verdade, vivendo em verdade. Não podemos desvincular. Eu posso ser crente sem agir com verdade. Como é que eu vou provar para as pessoas que realmente eu sou um filho de Deus, se eu estou faltando com a verdade? João 8,32 é um versículo bastante conhecido que fala sobre a verdade também, e diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Ele vai nos libertar o quê? Do engano, vai nos libertar dos falsos ensinos, vai nos libertar dos costumes dos homens que tentam nos escravizar, vai nos libertar até de leis que vão contra a vontade de Deus. E aí nós temos que entender, né? Temos que saber equilibrar as coisas. A Bíblia nos diz que nós temos que ser submissos às autoridades. Então, princípio bíblico, ser submissos às autoridades. E a Bíblia diz também que nós temos que, antes de tudo, servir a Deus, antes do que aos homens. Aí eu te pergunto, se tem uma lei dos homens que vai contra a vontade de Deus, e aí? Tem que fazer o quê? A vontade de Deus. Ah, mas você vai ser punido se fizer isso. E daí? Não estou dizendo que nós temos que ser rebeldes contra as autoridades, entenda, né? Vou ser rebelde. Eu tenho que simplesmente, com o maior respeito, vai dizer, ó, autoridades, me desculpem, mas sigam um Deus verdadeiro.
E ele me ensina que eu tenho que fazer isso. Mas, irmão, você está ensinando os crentes a ser rebeldes. Não, não estou ensinando isso não. Eu estou ensinando a ser fiéis a Deus. Fiéis a Deus. Porque Deus vai te honrar. As autoridades nem sempre nos honram. Né? Nem sempre. Mas Deus vai te honrar sempre. Se você honra, Ele diz: aos que me honram, honrarei. Se você honrar a Deus, Ele vai te honrar. Então, com todo respeito, mas nós temos que ter um cuidado para cumprir a palavra de Deus e não estar, os homens disseram isso, está lá na lei, fazer isso. E Deus diz o contrário. Deus, me desculpe, né? Mas se eu desobedecer os homens, vou ser punido. Espera aí. E Deus é o que nós servimos? Tá? E eu vou dar um exemplo mais prático. Que às vezes a gente fica na teoria, né? Sem querer entrar em detalhes, mas vou dar um exemplo mais prático. A Bíblia diz: disciplina teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Não é para espancar os filhos, que é o que tem sido distorcido por aí, né? Não é para espancar, é para você disciplinar. E o que é você aplicar a disciplina? Várias formas. Irmão, posso usar a vara da disciplina? Pode. Tu fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Não é para matar a criança de bater. Se você quer usar a varinha da disciplina, você use, mas com amor e sem ira. Tem que ser com amor para quebrar o orgulho da criança e ela entender que ela tem que seguir determinados preceitos. Não é a criança fazer o que quer, né? Porque hoje o que é que a sociedade tem dito? Não pode nem dar uma palmada. Tem a lei da palmada aí, Pode dar nem uma palmada na criança. Hoje os professores têm maior dificuldade, eu sou professor, eu sei o que é que eu estou dizendo, você tem maior dificuldade de manter o controle na sala de aula. Porque você não pode contrariar as crianças. Se a criança quiser fazer alguma coisa, você tem que deixar ela à vontade. Que lei é essa? Eu estava até comentando ontem, né? Às vezes nós, adultos, não sabemos o que fazer da vida. Tem alguma decisão a tomar e fica: eita, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Não sei se eu faço isso ou aquilo. Já depois de grande, como é que uma criança vai saber tudo o que ela tem que fazer? Não existe isso. A vida é um constante aprendizado. Se nós já somos adultos, temos que continuar aprendendo, imagina a criança. E quem é que vai ensinar a criança? Outra criança? O que é que uma criança tem a ensinar para outra criança? O adulto é quem tem que ensinar para a criança. O pai e a mãe é quem tem que ensinar para os filhos. Os professores é quem tem que ensinar para os alunos. Não é não? Então eu acho que tem algumas coisas distorcidas aí, segundo os preceitos dos homens. Certo? Observando os princípios bíblicos, nós começamos a analisar que tem um conflito aí. Certo? E aí nós temos que ter um cuidado. Vou fazer a vontade de Deus com o maior cuidado para não ofender as autoridades. Aí você pergunta: irmão, e como é que eu faço com relação à disciplina? Me dê uma luz aí. Porque se eu não posso disciplinar o meu filho, e quando ele me desobedeceu, fazer o quê? Procura um lugar secreto, né? Lugarzinho secreto ali para que ninguém ouça, certo? Você vai fazer. Tem que fazer isso. Tem a história de um pastor que disse que teve a oportunidade de comprar um terreno para fazer a casa dele bem pertinho do centro, né? Ele disse: quero não. Aí era pertinho do fórum, né? Bem vizinho o fórum ali. Aí, não, quero nada. Quando eu precisar disciplinar meus filhos? Vão me prender logo, né? Vou comprar afastado e quando eu precisar disciplinar para ninguém ouvir, né? Então tem algumas coisas na vida que nós podemos fazer sem deixar de cumprir a vontade de Deus e sem criar problema com as autoridades. É só pedir sabedoria a Deus. Eu não vou sair dizendo por aí, né? Pessoal, eu disciplinei meu filho, tá vendo? Venham me prender. Aí é idiotice, não? Tem que, já que as autoridades do mundo não querem, quer não? Pois tá bom, eu vou nas ocultas, né? Não estou fazendo as coisas erradas, porque eu estou cumprindo a vontade de Deus. Então, para não criar problema com as autoridades, posso fazer a vontade de Deus. Certo? Foi só um exemplo prático, mas tem muitas outras coisas que nós temos que ficar atentos, né? Faço a vontade dos homens ou a de Deus? Isso são os meus deveres como cristão. O mundo pode até nos acusar: rapaz, está fazendo isso. Mas meu dever como cristão é cumprir a minha ética bíblica. Eu tenho que cumprir meus deveres como cristão.
Tem um Deus que deu a vida por mim lá na cruz do Calvário. Quem foi da sociedade que morreu por mim? Para me redimir das trevas? Ninguém. Mas Deus fez isso. Desceu da glória dele e foi na cruz do Calvário morrer por nós. Por que nós não procuramos honrá-lo? Fazer a vontade dele? Ele merece. Porque ele morreu por nós. Ele merece o nosso respeito. Merece a nossa consideração. Para finalizarmos, nós vamos fazer uma leitura em Atos capítulo 5, para nós observarmos o que a falta de verdade trouxe de prejuízo à vida de Ananias e Safira. Atos capítulo 5 diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. E então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Ele mentiu, né? Mentiu. Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e morreu. Tá? Expirou, morreu. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes, portanto, determinado valor àquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e morreu, né? Expirou, morreu. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Meu irmão, não entendi nada. Por que Ananias e Safira morreram? Foi porque eles não deram tudo para a igreja? Alguns, eu vou pegar pesado agora, né? Alguns pilantras que se dizem líderes evangélicos podem usar esse texto para usurpar o dinheiro dos irmãos e dizer assim: olha, tá vendo? Ananias e Safira morreram porque não deram tudo para a igreja. Você vendeu alguma coisa, traga todo o dinheiro para a igreja. São pilantras, certo? Bandidos que estão se aproveitando da fragilidade espiritual de alguém para benefício próprio. Estou pegando pesado por conta disso, porque isso é repugnante, me dá assim uma revolta. Como é que você se aproveita da fragilidade de alguém para benefício próprio? Porque é o seguinte, aqui o que aconteceu foi que Ananias e Safira tiveram inveja de não serem tão dispostos a se desprender das coisas materiais como os outros irmãos. Porque nessa época de perseguição aqui do evangelho, o que estava acontecendo? Tinha alguns irmãos que diziam assim: bom, se eu for pego, eu posso ser morto a qualquer momento. Então vou vender o que eu tenho e vou dar para a igreja para distribuir entre os que têm necessidade. E alguns davam tudo mesmo. Não é que era obrigado a fazer isso. Ele até disse, no versículo 4: conservando-o, não seria teu? Não tinha problema se Ananias e Safira não tivesse vendido a propriedade deles. E vendido, não estaria em teu poder? Se você tivesse vendido e tivesse ficado com dinheiro, não tinha problema. O problema foi que eles mentiram. Olha aí, para que mentisses ao Espírito Santo. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que eles venderam o terreno por 100 mil reais. Aí eles retiveram parte do valor. Aí vamos dizer: não, vamos ficar com 50 mil, Safira, e vamos dizer que vendemos por 50 o terreno todo. Está vendo o problema? O problema não é porque eles não deram tudo, o problema é porque eles mentiram. Se eles tivessem vendido por 100 mil, tivessem ficado com 100 mil para eles, não tinha problema. Está aí o versículo 4 dizendo: vendido não estaria em teu poder. Não tinha problema. O problema é porque eles mentiram.
Por quê? Porque queriam a glória dos homens. Olha como Ananias e Safira são caridosos, né? Venderam um terreno por 50 mil e deram tudo para os apóstolos. Eles estavam com essa ganância, né? De querer glória para si. E mentiram. Faltaram com a verdade. Esse foi o problema. O problema não é porque eles venderam e não levaram tudo para a igreja. Quem ensinar isso por aí, digam que eles são pilantras, são bandidos, sabe? Você vendeu uma coisa, traga tudo para a igreja. Está mentindo. A Bíblia não ensina isso, tá? A Bíblia diz que você tem que dar, se você quer cooperar com a obra de Deus, você tem que dar conforme o seu coração, conforme as suas posses. Não é assim, você vende uma coisa e tem que levar tudo para a igreja. Não há esse ensino na Bíblia, certo? Tem esse exemplo aí para mostrar que o problema de Ananias e Safira foi terem mentido. Eles podiam muito bem ter dito: olha, apóstolos, nós vendemos aqui por 100 mil, mas nós vamos ficar com 50 e vamos dar 50 para a igreja. Tranquilo, não teria problema, porque eles teriam falado a verdade. Mas o problema é porque eles mentiram. Aí, olha as consequências. Aí, às vezes, quando eu leio esse texto, né, eu me arrepio, porque já pensou se Deus tratasse assim hoje a mentira? Mentiu? Morte. Mentiu? Morte. Já pensou? Ai de nós, né? Será que nós estaríamos vivos? É um caso a se pensar, irmãos, certo? É o mesmo Deus. É um caso a se pensar. Às vezes eu tremo quando eu penso nisso, porque é uma coisa que a sociedade hoje tem tentado colocar na mente até dos cristãos mesmo. Não, isso é normal. A mentirinha do bem, já ouviram? Essa ideia, né? A mentirinha pro bem. Como assim, a mentirinha pro bem, né? Benefício próprio, é pro bem seu, né? É pro seu bem, essa mentira. E é pro bem dos outros. Então, nós temos que ter bastante cuidado com isso. Um dos princípios bíblicos da ética cristã é a verdade, certo? A verdade dói, muitas vezes dói, né? Muitas vezes dói, mas é para o nosso bem, certo? Porque a verdade vai nos induzir a realmente pensar que Deus leva as coisas a sério e nós devemos levar a nossa vida cristã também a sério. Não adianta a gente estar mentindo para os homens, porque Deus sabe. Deus vê tudo. Nós não vimos ontem, né? Deus tudo vê. Sabe de tudo. Então não adianta a gente querer esconder as coisas. Podemos esconder dos homens, mas de Deus. Deus abençoe a sua palavra e nos dê temor, né? Temor é respeito. Cada dia para respeitarmos ao Senhor e fazermos a sua vontade, né? Cumprir essa ética cristã que não é fácil. Eu não vou estar demagogia aqui dizendo: irmãos, é fácil. Não é fácil, tá? As tentações são grandes, nós somos fracos, muitas vezes falhamos, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de orar, deixamos de ir para a igreja, deixamos de aprender do Senhor, e isso cada vez mais nos enfraquece, cada vez mais nos enfraquece. Então cada vez vai ficar mais difícil. Quanto menos eu buscar a Deus, mais difícil ficará para fazer a vontade de Deus. Mas eu tenho que pedir força a Deus para fazer a vontade dele, porque Deus conhece os nossos corações e Ele sabe se nós estamos realmente lutando, né, contra a nossa velha natureza, querendo fazer a vontade dele ou não. Deus sabe. Eu não sei o que se passa no seu coração, qual a sua disposição, qual a sua motivação para fazer as coisas, mas Deus sabe. Então nós temos que saber disso. Eu tenho que prestar conta, não é com o pastor, não é com o irmão, não é com o fulano, com o cicrano. Eu tenho que prestar conta com Deus. E Deus sabe do meu coração. Se nós passarmos a pensar mais assim, nós vamos ter mais cuidado na nossa vida cristã. Porque no momento em que eu tenho medo do pastor, né? Eu tenho medo do irmão me ver fazendo isso. Você consegue se esconder do irmão e fazer errado. Mas quando você coloca na mente que Deus está vendo o que eu estou fazendo, Ele está aqui. Imagine, quando você for fazer alguma coisa assim, que você está na dúvida, né? Ou você sabe que é errado, mas está sendo tentado a fazer. Imagine, Deus está aqui do meu lado. Ele está vendo tudo que eu estou fazendo. Será que eu estou agindo de acordo com a ética bíblica?
E aí vamos refletir nisso, tá? Tentarmos ser pessoas melhores, crentes melhores, que brilham a luz do Senhor Jesus Cristo e trazem glória ao seu nome. Amém? Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Te damos graças pela Tua palavra, que é viva e eficaz e fala aos nossos corações. Pedimos cada dia, Senhor Deus, temor, respeito, ó Pai, à Tua palavra, para fazer a Tua vontade, para que o Teu nome seja honrado e glorificado em nossas vidas. Sabemos que não merecemos, ó Pai, tantas bênçãos, tanta graça que o Senhor tem nos dado. Estamos aqui hoje reunidos, podemos ouvir a Tua palavra, podemos, ó Pai, desfrutar da comunhão com o Senhor e com os irmãos, onde muitos não podem. Muitos dos nossos irmãos que vivem em países que perseguem o Evangelho não têm essa liberdade. Não podem proclamar a Tua graça, o Teu amor, de forma tão aberta como nós temos a oportunidade aqui no Brasil. Pedimos e clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor possa nos ensinar, valorizar essa liberdade, para vivermos uma vida cristã que Te agrada e brilharmos a luz de Cristo, para a glória do Teu santo nome. Pedimos a bênção do Senhor para o retorno aos nossos lares e o retorno à noite para aprendermos mais da Tua santa palavra. Oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos, irmãos, e até à noite, se Deus quiser, às 18h30, 6h30 da noite.